que hoje em dia muitas pessoas brigam por isso. Eu quero saber de você, porque você já passou por toda essa situação e ainda por cima engravidou. Você é contra ou a favor do aborto? Eu sou totalmente contra. E você tá ouvindo isso, gente, de uma pessoa que passou por essa situação e engravidou ainda por cima, né? Sim, tinha tudo pra odiar aquele bebê, pra né, no momento que nasce você rejeitar, você, não, eu amei minha filha. E ela tinha apenas 12 anos, deixando bem claro que ela tinha 12 anos quando ela engravidou. Isso. E eu falei sobre o aborto, que eu sou contra, porque eu tive uma filha eu fui vítima, né, da violência, do abuso, tive uma filha que era fruto desse abuso e não abortei, tá? Eu nem sabia o que era abortar. Eu fiz lá algumas coisas que me falaram, mas assim, hoje eu dou graças a Deus, a minha filha tá viva, ela é uma psicóloga hoje e nós somos melhores amigas, melhores parceiras. Pra vocês terem noção da reviravolta, porque a sua filha uma hora ou outra ficou sabendo desse fato que aconteceu com você. E ela hoje é psicóloga, gente. Pra você ter noção o quanto Deus cuidou dela e cuida de você, de todos que passaram por isso, de uma forma especial. Porque hoje ela é psicóloga, ajuda outras pessoas que com certeza passam pela mesma situação. Ela teve uma reviravolta na vida dela. Deus deu dupla honra pra ela, não só pra ela, mas pra filha dela. Que você vê que Deus abençoou a família inteira. E aí eu fiquei rebelde, esse período de rebeldia. Aí com 15 anos eu tava super rebelde, aí arrumei um namorado e eu também nem sabia evitar controle de natalidade, não sabia nada disso não. Fui lá, fiquei com o namorado e engravidei de novo, né? Só que dessa vez eu que quis, porque eu tava rebelde. E aí eu não sabia me cuidar, não tive orientação, continuei não tendo orientação. Né, de ninguém. E aí engravidei de novo. E trabalhava também, né, pra ter minhas coisas e as coisas da minha filha. E aí engravidei. Só, eu não engravidei, quero engravidar. Eu engravidei, aconteceu. Né? Se eu não me cuidei, aconteceu. E aí eu não pude ficar com meu filho, porque eu morava num lugar bem pequeno, no currículo, com a minha filha, meus irmãos, minha mãe. E aí minha mãe falou que não dava pra ter uma criança ali, né? Não caberia. E aí eu conversei com o pai, com a família do bebê, e eles levaram o bebê, né? Eu tive um bebê com 15 anos, menino, e eles levaram o bebê. Eu não tinha coração, eu acho. Meu coração tava bem de pedra. Aí que eu quis me matar mesmo, porque 2 filhos. Com quantos anos? 15. Você teve um com 12? Eu gravitei com 12, tive com 13, agora eu tive 13. com 15. Aí que minha vida acabou mesmo, porque aí que eu não vou casar, aí que eu não vou, né, vou conseguir mais nada. Então, assim, eu não podia ficar. Ele sabe que eu não podia, todo mundo na família sabia que eu não podia ficar, né? E não tinha como ficar com o bebê lá. Minha mãe falou. E tanto quando eu fiquei o bebê, ela falou, não me chama de madrugada, que eu não vou levar ninguém no hospital. Aí, no dia que eu tive dores, foi numa noite que teve uma tempestade em 89. Uma tempestade que virou carreta em São Bernardo. Foi muito tenso. Foi naquela noite de madrugada que eu fiquei com dor. Aí a madrugada inteira com dor. Mas eu aguentei, eu não pedi ajuda pra ninguém. Eles resolveram entre eles, né, o pai, os tios, e eu cuidar do bebê. E eu fui pra minha casa e o bebê já foi pra casa do pai. Por quê? Tudo devido ao abuso que eu tinha sofrido, que tinha acabado com a minha vida, com a minha alma, com o meu ser, meus sonhos, né? Eu acabei ficando fria, né? Tipo coração de pedra mesmo, e eu não quis lutar por isso, pelo bebê, pra ficar com ele. E eu não tinha força pra lutar e nem quem me ajudar a lutar, entendeu? Porque por mais que era só um namoro, um relacionamento não era pra casar, né? Então, assim, mas devido a isso, né, essas sequelas do abuso. A família dele, eles são muito especiais, porque sempre falaram pra ele da mãe e do que aconteceu com a mãe, de não poder ficar com ele. Então eles não foram assim, sua mãe não presta. Julgar você. Não, eles foram muito bem, sabe, cuidaram muito bem dele. Tanto que depois, quando eu já estava instalada na vida, eu não quis pegar meu filho, porque senão eu ia acabar com a avó dele, que criou ele, né, junto. Então, assim, ela cuidou dele, não é justo agora que eu tava bem instalada pegar o menino dela. Então, deixei com ela
continuou com ela e a gente sempre se via, sempre conversava. E minha vida tava uma bagunça, minha vida sentimental também tava uma bagunça. E aí eu acabei conhecendo o meu marido, né, meu vizinho, que um dia eu olhei pra ele com outros olhos, me apaixonei. Do nada, porque eu já conheci ele há muito tempo, tá? Ele me viu grávida da primeira e da segunda vez. Então ele já sabia da história. Já sabia. Só que ele também nunca olhou pra mim. Por quê? Porque eu tinha 15 anos com 2 filhos. Quem que vai querer olhar pra uma menina assim? Só que eu me apaixonei por ele. Eu me apaixonei e assim, como assim, do nada não, foi coisa de Deus mesmo, né? Que as coisas não acontecem assim por acaso. Só que ele não gostou de mim. Nem a família queria que ele ficasse comigo. Porque sabia da história. Quem é a mãe que vai querer, né? Assim, e eu era mal falada. Não era só uma mãe de 2 filhos, eu era mal falada no bairro. Aí eu me apaixonei por ele e comecei a pedir pra Deus, né? Eu vi que eu podia gostar de alguém ainda, comecei a pedir pra Deus que ele gostasse de mim. E a mãe dele era crente. E ela ia na igreja, eu comecei a ir pra agradar ela. Pra agradar A sogrinha. E aí eu comecei a fazer uma campanha. Mesmo sem saber o que era isso. Porque o pastor falava de campanha, né, pra isso, pra aquilo. Eu falei, eu vou fazer uma campanha. Começamos a orar, fiz uma campanha de 7 terças-feiras, e nisso eu ia dando uns beijinhos nele. Nada sério, eu já queria casar, mas ele não, ele era caçula, tava lá de boa com a família dele, 20, 21 anos, sabe, tranquilão, cheio de menina no pé. E aí eu peguei e fiz essa campanha pedindo tanto pra Deus, sabe, pra ele pedir namoro, eu queria ser pedido namoro. Eu queria fazer as coisas direitinho, sabe? E aí, no último dia, na última terça, ele me pediu namoro. Do nada, assim, do nada não, né? 7 dias orando. Ele chegou assim, namorar comigo. Ai, meu Deus. Eu entrei lá no banheiro dele, aí eu ajoelhei. Ai, Jesus, obrigada. Nossa, aí a gente começou a namorar. E muitas lutas também nesse namoro, porque ele tinha muitas meninas mesmo, eu sofri muito, né? Quando eu via ele lá. Como era a família dele com você? Então, a família dele, algumas pessoas assim, falou, nossa, por que você não arrumou outra menina, né? Tem tanta mulher no mundo, tem que ser, né, logo ela. Mas aí ele não deu bola, ele seguiu em frente no nosso namoro. E aí, acho que a mãe dele viu que a gente tava namorando mesmo e acabou dando um certo apoio, né? Aceitando. Tinha um loteamento lá perto, eu não me encaixava, né, pra ganhar um loteamento, nada, um lote, quer dizer. E aí meu pai deu o meu nome e eu ganhei um terreno, um sorteio, assim. Ganhei o terreno, 5x10, num lugar legal que estava sendo urbanizado e tinha que construir rápido, porque senão você perde, se você não precisa, vou dar pra outro. Aí ele nem acreditou, ele arrumou umas madeiras, construiu um barraquinho 4x4 e aí ele chegou do trabalho, eu já tinha levado a cama dele, de solteiro, porque a gente não tinha nada, né? Então eu peguei a cama dele, o cobertor e fomos pro barraquinho. E aí começamos a nossa história ali. Entendeu? Então, assim, foi muito de Deus, porque aquele pedaço de terra onde a gente começou. E aí nós fomos morar, tivemos mais 2 filhos, casamos. Depois de alguns anos, ele construiu um sobrado muito bonito, sempre muito trabalhador. Aí, minha filha, meu sonho de casar, Deus realizou. Eu casei de noiva, com véuzinho, teve festa. A minha filha, a primeira filha, foi a florista. Teve garçom, foi uma coisa muito linda. Nossos filhos vestidinhos, ele de noivo, aliança, lua de mel em Porto Seguro, 7 dias. Foi coisa de Deus. Coisa de Deus, sabe? Álbum, tudo assim, tudo maravilhoso. Só que casamos, estamos felizes, temos nossos filhinhos. E aí, depois de um tempo, a gente aceitou Jesus, né? Porque a nossa filha, ela ia pra igreja. Ela foi a primeira a ir. Sim, tinha uma irmãzinha que levava ela pra igreja todo domingo. E aí, foram 10 anos de evangelismo. Nossa. 10 anos. E a gente só ia na igreja quando ela ia fazer uma festinha, uma apresentação. A gente ia só nessa época. Aquele negócio, fazer solo, cantar. Isso. Dia das mães, dia dos pais, a gente estava presente em tudo. Mas, né, só. Até que um dia, né, teve um dia que o Senhor me tocou de uma maneira, foi em 2002,
final de 2002. E aí eu fui lá na frente, quando o pastor fez um apelo, e eu aceitei Jesus, gritei, chorei. Eu fui embora toda feliz da vida. Sua filha mais ainda, né? Ela mais ainda. E aí eu ia pra igreja com minha filha, com meus outros 2 filhos, e a gente andava, a gente mudou de bairro. Deixa eu abrir um parênteses. Agora, a gente mudou dessa primeira casa que meu marido construiu, que era um sobrado, e fomos morar na casa onde não cabia meu filho. Aquela casa onde eu morava, no cubículo, hoje meu marido trocou aquela casa, deu entrada, pagou, financiou. Hoje aquela casa era nossa, ela é enorme, era só nossa agora, sabe? Então isso foi uma coisa tremenda, ele reformou, a casa ficou linda. E de repente, uma casa que não cabia, meu filho era dele, porque eu sou mãe, a gente tá ali, né, é dele também. E aí a gente já tava nessa casa, mudamos, né, de perto da igreja, saímos de perto da igreja, então a gente ia sempre pra igreja, a pé, eu e meus filhos, longe. Aí a gente chegava feliz, contando de Deus, contando a mensagem, e aí acabou se contagiando, e um dia ele aceitou Jesus também. Aí fomos a família toda. E só que tinha um porém, porque mesmo eu já aceitei Jesus, já casei, já tenho uma casa, já tenho uma família, tinha um quartinho fechado. Um lugar, um quartinho onde ninguém entrava, eu não mexia, tava ali, trancado. E isso estava me incomodando, porque eu tava louvando, né? Ai, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, né? Mas queria mexer. Sim, mas aquele quartinho não pode. Então isso tava me incomodando como cristã. Eu queria vida nova, eu queria, né, aquilo que Jesus fala de vida nova, de novidade de vida. Então eu orava muito pedindo pra Deus me ajudar a esquecer, ou perdoar, ou mudar aquela parte da minha vida que eu não contava pra ninguém. Até aí, ninguém sabia ainda do que aconteceu comigo. Ninguém sabia de todos os meus processos, né? Do meu sentimento, da minha tristeza e do meu rancor. Eu não tinha perdoado, né? E aí eu orava muito a Deus pra isso, porque eu não aceitava ser cristã e ficar com aquela coisa, sabe? Uma coisa estranha, que você não tá, parece que você não tá liberta, realmente. Tá 95% liberta. Ai, aquilo me incomodava muito, mas eu sempre orei. Aí um dia, foi um processo, tá? Essa cura foi um processo. Não é da noite pro dia. Não foi da noite pro dia. Mas aí um dia, tava no louvor, né, da minha igreja, lá no louvor, uma música linda, né, falando de cura interior. E aquela música foi entrando, daí de repente, acabou o louvor. Eu falei, pedi ao pastor uma oportunidade, que eu precisava testemunhar. Aí o pastor deixou, aí eu falei que, gente, irmãos, hoje eu quero liberar perdão pra tal pessoa. Então, eu fui abusada, né? Aconteceu isso comigo e hoje eu quero liberar perdão. E chorando, ninguém entendeu nada. Amém. Mas aí só deu. Gente, olha o momento que eu vou liberar perdão na hora do louvor. Tava cheia. Puta de domingo, né? Ai, mas foi tão bom. Tudo bem que ninguém, a princípio, não entendeu, mas só de eu falar, né, nesse momento, eu fiquei feliz. Eu chorava. E assim, não foi só isso, né, foi o começo. Porque aí tinha um culto das mulheres, aí eu começava a falar alguma coisinha, porque até então, antes de eu falar nesse dia, eu não conseguia falar, porque o choro parava aqui, ó, eu não conseguia falar. Quando alguém falava assim pra mim, nossa, você tem um monte de filho tão novinha, safadinha você. A sociedade, né, gente? Aí eu calava, não conseguia falar nada, E muitas coisas assim parecidas, essas conversinhas, essas piadinhas, ou até mesmo em família, aí eu não falava, eu não conseguia. E nem meu marido sabia o que tinha realmente acontecido. Ninguém sabia. Ouvia, né, as verdades deles, não a minha, porque eu não conseguia falar. Pra mim, eu era culpada do que aconteceu.
E então eu aceitei que eu era culpada. E nisso, né, depois que eu consegui falar lá na igreja, né, aí o tempo foi passando e eu já conseguia falar um pouquinho no chá de mulher, encontro de mulher. O seu esposo, ele, quando você contou lá na frente sobre isso, porque você não tinha falado sobre essa situação com ele, como que foi a reação dele ao ver? Ele perguntou no final do culto? Não. E aí eu passei numa terapia, fiz uma terapia, né, que eu tava no trabalho, tinha um convênio bom pra fazer uma terapia. Nessa terapia também já fazia, fez parte, porque a terapeuta, eu pedi pra me contar a minha história. Eu comecei a contar desde lá atrás. Eu não sabia que eu conseguia contar. Eu saía de lá bem legal, bem leve. Às vezes eu saía com um sorriso no rosto, sabe? Era uma sensação muito boa. Porque que tem uma pessoa profissional, gente. Todo mundo acha que pra ir pra terapia é de coisa de gente louca. Não adianta você eliminar aquilo que já aconteceu e você sofrer isso a vida inteira. Verdade. E ela falou, Águida, você é uma guerreira, ela me colocou pra cima. Ela viu que ela me mostrou que eu era forte, que eu era capaz, que eu era, né? E por que você não faz uma faculdade? Já me matriculei na faculdade, já fiz aquele... Qual faculdade você começou? Serviço social. Serviço social. Quando eu entrei na faculdade, quando eu pisei lá, eu falei, meu Deus, olha onde eu acontecendo. estou. Eu sou mamãe, eu tenho 39 anos. Nossa, você entrou na faculdade com 39. Gente, aí eu fiquei muito assim, muito grata a Deus mesmo, onde ele estava me colocando. Sabe, uma menina que tinha perdido sonhos, tinha perdido a vontade de viver, morava num cubículo, de repente eu tô na faculdade, eu tenho meus filhos, minha casa, meu marido, sabe? Então era tremendo. É por isso que Deus é sempre fiel quando ele fala que no lugar da humilhação ele tem uma honra, né? Olha, gente, eu fui fazer o curso de serviço social, curso de assistente social, mas outra coisa vocês não sabem. A minha filha já fazia o curso de psicologia, eu não ia estudar porque, né, não queria estudar. Um dia eu me vejo na faculdade e a gente termina o curso juntas. Nós não planejamos isso e comecei o curso, ela já tinha 1 ano na minha frente e a nossa turma se formou no mesmo dia, a gente fez formação no mesmo dia, a gente estava vestida pegando canudo no mesmo dia. Meu Deus, foi tremendo! Foi tremendo, é coisa de Deus, é coisa de Deus. Não dá pra explicar, é coisa de Deus. Maravilhoso, né? E eu vou continuar falando, por quê? Porque a gente precisa olhar para as crianças. É criança, é menino, menina, e tem muito adulto, tem muita mulher que eu sei que passaram por isso e não tem coragem. Então, eu sei, né? Depois, sempre quando eu conto um testemunho, eu termino uma palestra, mulheres chegam em mim e falam, olha, eu passei por isso também, só que eu não consigo falar, eu não consigo perdoar, eu não consigo me libertar. Né? Então, isso é importante, isso que eu tô fazendo hoje é importante, porque você pode sim se libertar, porque existe um Deus que cuida de você, cuidou de você e cuida até hoje, então você pode chegar até ele e pedir pra ele te ajudar. Sozinha é difícil, eu sei que é, mas você consegue. E isso, olha, dá pra perceber como eu me sinto feliz em falar isso, eu me sinto livre realmente, sabe, em poder falar. Eu sinto muito se a família, né, vai gostar, não vai gostar, é a minha vida. Eu também tenho. Passou, né? Sim, é o que eu passei, é a minha história. Eu sofri, mas hoje eu tô bem, graças a Deus. Eu tenho contato com a minha tia, tenho contato com as minhas primas. Hoje elas sabem a história, porque eu contei, tá? Porque agora a boca não fecha mais. Não fecha, eu tenho liberdade pra falar, pra contar o que aconteceu, do jeito que aconteceu e instruir também. Então você não pode pensar que é o fim, que porque aconteceu isso com você, você não vai ser feliz, porque aconteceu isso com você, você não vai poder casar de vestido de noiva, você não vai poder ter sua festa de casamento, vai encontrar uma pessoa boa, porque Deus sempre coloca pessoas boas no nosso caminho. Talvez você pode não estar entendendo o que você está passando agora, pode ter sido muito recente esse ato de abuso sexual que você passou, e você passou por uma situação que passou batido na sua vida e que Deus fez você lembrar através desse vídeo o que passou. E aí você se sente culpada de algum modo. Não se sinta culpada, porque querendo ou não, para muitas pessoas é muito vergonhoso estar aqui, falar essa situação. E não tenha vergonha, não tenha medo de falar. Eu sei que pode ter passado muitos anos, as pessoas não vão acreditar, as pessoas vão achar que foi culpa sua, mas fale,
coloca isso pra fora, que é muito libertador, assim como ela tem falado. Eu sei que às vezes é difícil, né, você falar, mas você tá aqui falando, expondo pras pessoas o que você passou. Isso é muito gratificante pra todos nós. Gente, essa é a história da Agatha, mas pode sim ter acontecido com você, acontecido com algumas pessoas que estão em sua volta e você não sabe. Então comece a observar mais. Se você gostou desse vídeo de hoje, compartilhe com seus amigos e não esqueça, acima de tudo, Deus tem dupla honra para todos nós. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.